Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos fazer a segunda parte da nossa capa com o motivo chevron. Na videoaula anterior, falei para vocês fazerem a carreira aqui de repetição, até completar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreirinhas de bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Agora, a gente vai dar início ao detalhe do ponto chevron. Então, eu já finalizei aqui a carreira. E agora, eu vou pegar o barbante da crochética na cor rosa médio para a gente dar continuidade aqui na aula. Então, aqui, pessoal, vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou estar prendendo a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. Você pode estar iniciando em qualquer um dos intervalos de 2 correntinhas que você quiser. A gente vai estar iniciando trabalhando 2 pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. Finalizado 2 pontos altos em qualquer um dos intervalos de 2 correntinhas, você vai vir no próximo bloquinho e vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, trabalhei um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto. No próximo intervalo de 2 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos. Contando com os primeiros 2 pontos que a gente trabalhou na argolinha, a gente já fez 6 pontos altos. No próximo bloquinho, no primeiro ponto do bloco, a gente vai fazer um aumento. Vamos fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Dessa forma, completamos o total de 8 pontos altos. Finalizados os 8 pontos, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou vir no mesmo bloquinho, no ponto alto seguinte, e vou estar fazendo um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. No próximo intervalo, trabalhe 2 pontos altos. No próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto feito. E no próximo intervalo, 2 pontos altos. Dessa forma, a gente finalizou um detalhe de ponto chevron, que vai ser 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos. Para fazer outro detalhe, eu vou estar pulando um bloquinho de intervalo. Então, eu laço direto, pulo um bloco. No próximo intervalo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Aí, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz para fazer o primeiro detalhe do ponto chevron. Eu vou sempre trabalhar da mesma forma. A gente iniciou com 2 pontos altos no intervalo, certo? Aí, no próximo bloquinho, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. No intervalo, 2 pontos altos. E no primeiro ponto alto seguinte, vamos fazer um aumento. É sempre uma mesma repetição. Aí, quando você finaliza um detalhe de ponto chevron, você pula um bloquinho, igual eu pulei para iniciar aqui o segundo detalhe. Então, já trabalhei os 2 pontos altos no intervalo, eu vou vir no próximo bloquinho e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Já completei 6 pontos, fazendo aqui 2 pontos no espacinho, ponto alto para cada ponto alto feito, 2 pontos no espacinho. No primeiro ponto seguinte, eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando aqui um aumento. Trabalho 3 correntes. Venho no próximo ponto alto e vou estar fazendo um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. No intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. No próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto feito. E no próximo intervalo, 2 pontos altos. Dessa forma, eu finalizei o segundo detalhe do ponto chevron. Trabalhando aqui, ó, 8 pontos, 3 correntes, 8 pontinhos. Para fazer o próximo detalhe, a gente vai estar pulando um bloco de base. Então, eu laço direto, pulo o bloquinho, vou vir no intervalo de 2 correntes e trabalho 2 pontos altos. E assim eu vou fazer, pessoal, até chegar no final da carreira. Trabalhei os 2 pontos no espacinho, agora eu vou estar fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito.
Finalizado um ponto alto para cada ponto alto feito, no intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Sempre que você completar 6 pontos, após estar pulando aqui um bloquinho, para completar os 8, você vai fazer um aumento no primeiro ponto do bloco seguinte. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. Trabalho 3 correntes. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No espacinho, 2 pontos altos. No próximo bloco, um ponto alto para cada ponto alto feito. No próximo intervalo, 2 pontos altos. Dessa forma, eu finalizei o terceiro detalhe do ponto chevron. E assim a gente vai fazendo a repetição até chegar no final da carreirinha. Então, sempre para ir para o próximo, você vai pular um bloco de base. Vai vir no espaço e vai seguir a mesma repetição que a gente fez aqui, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada. Estou finalizando o último detalhe do ponto chevron. Sempre a gente trabalha com a mesma repetição. A gente completa 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos altos, ficando sempre assim para cada detalhe do ponto chevron. Sempre que você finalizar aqui, ó, 8 pontos, sendo esses 8 pontos sempre da mesma forma, igual eu expliquei no início para vocês. A gente inicia com 2 pontos aqui no intervalo, um ponto alto para cada ponto alto feito, 2 pontos no intervalo, a gente já completa 6 pontos. Aí, para formar os 8, no primeiro bloquinho seguinte, após você completar os 6 pontos, você vai trabalhar o aumento. Então, ficou com um total de 8 pontos. Fez o aumento no primeiro ponto, trabalhe 3 correntinhas. Já vem no ponto alto seguinte e trabalha o aumento, que são os primeiros 2 pontos dos 8 que a gente vai ter aqui. Aí, para completar os 8, você vai trabalhar 2 pontos no espacinho, um ponto alto para cada ponto alto feito e 2 pontos no espacinho. E para fazer um próximo, sempre vai pular um bloquinho de base, tá bom? Então, aqui dá certinho, igual eu expliquei para vocês. Tô finalizando aqui o último detalhe do ponto chevron. Então, falta fazer os 2 pontos para completar 8 pontos após as 3 correntinhas. Agora, eu vou vir no primeiro ponto onde iniciamos e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Então, note que a gente vai pular um bloquinho e vai dar certinho por toda a volta do nosso trabalho. A partir de agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou minguar esses 2 primeiros pontos desses 8 primeiros pontos que eu tenho aqui. Então, eu tô aqui no primeiro ponto. Eu vou vir no próximo ponto e vou estar fazendo um ponto baixíssimo. No próximo ponto, que dá na direção do terceiro ponto, eu vou estar fazendo um ponto baixíssimo e já vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto na direção do terceiro ponto daqueles 8. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, após subir com as 3 correntes na direção do terceiro ponto, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no intervalinho de 3 correntinhas. A gente vai ficar com um total de 6 pontos, trabalhando ponto sobre ponto. Lembra que na carreira anterior a gente tinha 8?
Como a gente mingou 2, vamos ter 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, contando com as 3 correntinhas do início. Na argola agora de 3 correntes, você sempre vai trabalhar 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos dentro dessa mesma argolinha de 3 correntinhas. Aqui eu vou virar para mostrar para vocês como que vai ficando aqui bem certinho. Então, aqui a gente vai continuar com 8 pontos, 3 correntes, 8 pontinhos aqui. Quando você finalizar dentro da argolinha os 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos, você vai vir nos próximos 6 pontos aqui e vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Vai sobrar 2 pontos sem a gente trabalhar neles. Então, após trabalhar aqui, ó, tipo um lequezinho aqui no meio, você vai vir no próximo ponto e vai estar fazendo o primeiro ponto alto. Próximo ponto, o segundo ponto alto. E a gente trabalha ponto sobre ponto até completar 6 pontos altos trabalhando dessa forma, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui o nosso detalhe. A gente vai continuar com 8 pontos, 3 correntes, 8 pontinhos, tá vendo? Para ir para o próximo detalhe do ponto chevron, a gente vai pular 4 pontos de base, que são os 2 últimos pontos desse detalhe do ponto chevron e os 2 primeiros do próximo. Então, a gente vai pular 4 pontos. No 5º ponto que a gente vai fazer agora o próximo ponto alto. Então, lace o fio, pule 1, 2, 3, 4. No 5º ponto que dá na direção aqui, ó, do 3º ponto daqueles 8, tá vendo? A gente vai trabalhar um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. E aí, a gente segue com a repetição. Sempre aqui onde a gente faz ponto sobre ponto, vamos ter sempre 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Quando você finalizar os 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, chegou no intervalinho de 3 correntinhas. Nele, você sempre vai trabalhar 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Então, lembre-se, dentro da argola de 3 correntes, sempre vai ter 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. E aí, agora, a gente vai trabalhar 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Então, vem no próximo pontinho, já começa a trabalhar o primeiro ponto alto dos 6 pontos que a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. E vai sobrar 2 pontos sem a gente trabalhar neles. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai sobrar 2 pontinhos. E se você contar aqui, ó, ao lado da argolinha, você sempre vai ter 8 pontos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo. É sempre uma mesma repetição. Para fazer o próximo, lace o fio, pule 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, você vai iniciar o primeiro ponto alto dos 6 pontos que a gente vai ter subindo. Eu vou colocar assim para vocês poderem visualizar melhor os pontos, tá bom? Então, pessoal, a gente vai seguir essa sequência até chegar no final da nossa carreira. Para iniciar o próximo, pule sempre 4 pontos, que são os 2 últimos e os 2 primeiros. Pulou os 4, no 5º ponto, inicia o primeiro ponto alto de 6 pontos, que vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. Na argolinha, 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. E para descer, um ponto alto para cada ponto alto feito, completando 6 pontinhos, fazendo ponto sobre ponto. Igualzinho a gente fez aqui, vamos fazer em todos os outros detalhes também. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já tô finalizando então a segunda carreira do nosso babado aqui do ponto chevron. Sempre a gente vai ficar com 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos descendo. Sempre a gente pula 4 pontos de base. Aí a gente fica com 8 pontos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo. Dá sempre certinho, tá? Então, aqui, após finalizar os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, porque aqui a gente já tem o aumento aqui, ó, que são os 2 pontos aqui no intervalo, formando os 8 pontos no total, a gente vai pular os 4 pontos de base para estar finalizando a segunda carreira. Vamos vir na terceira correntinha equivalente ao primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, sempre para iniciar a próxima carreira, a gente vai minguar esses 2 primeiros pontos. A gente sempre vai vir no terceiro ponto. Então, aqui vai ser uma repetição de carreiras. Então, você vai vir no próximo ponto, vai trabalhar um ponto baixíssimo. Na direção do terceiro ponto, você vai trabalhar o ponto baixíssimo e já vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. E a gente vai continuar com essa sequência. A gente sempre vai ter 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos altos. Sempre que você subir aqui, ó, com 3 correntes na direção do terceiro ponto, você vem no próximo ponto e trabalha um ponto alto. E segue fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Sempre aqui você vai ter 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Quando você finalizar os 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, na argola de 3 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos, que aí já completa 8 pontos subindo. Vai fazer 3 correntes e 2 pontos altos. Para ser esses 2 pontos aqui, os primeiros 2 pontos dos 8 que a gente vai ter descendo. Então, sempre vai ser uma mesma sequência. Lembrando que dentro da argolinha, é só fazer 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Para descer, vamos trabalhar 6 pontos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui é uma repetição da carreira anterior aqui. A gente só vai aumentando a quantidade de carreiras, porém a carreira vai ficar exatamente igual. Então, aqui eu já estou finalizando, fazendo ponto sobre ponto. Vai ficar, pessoal, 2 pontos sem a gente trabalhar neles. Exatamente dessa forma aqui. Aí, para fazer o outro, a gente vai estar pulando os 4 pontos, que são esses 2 últimos e os 2 primeiros. Então, você vai contar 4 pontos. No quinto ponto, que der na direção do terceiro ponto, você vai fazer o primeiro ponto alto. Então, laço o fio, pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, vou trabalhar o primeiro ponto alto dos 6 pontos que vamos fazer ponto sobre ponto. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5 e 6. Finalizados 6 pontos, fazendo ponto sobre ponto, dentro da argolinha, trabalho 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Agora, aqui eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito. E para fazer o próximo detalhe do ponto chevron, a gente sempre vai pular 4 pontos de base. Então, quando você completar aqui, ó, o desenho do ponto chevron, que são os 8 pontos altos, 3 correntes e 8 pontos, lace o fio, pule os 2 últimos e os 2 primeiros, pulando o total de 4 pontos de base. No quinto ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto alto para trabalhar aqueles 6 pontos subindo. E assim, a gente vai fazer o total de 5 carreirinhas. A gente tá na terceira carreira. Eu vou finalizar essa e vou fazer mais 2 com a mesma repetição, igualzinho, tá? Sempre que você estiver finalizando aqui a sua carreira, vai sobrar exatamente 4 pontos, que são os 2 últimos e os 2 primeiros. Aí, você vai fazer igual a gente fez na carreira anterior. Quando você finalizar aqui na terceira corrente fazendo um ponto baixíssimo, você vai vir no próximo ponto, vai fazer um ponto baixíssimo, e sempre na direção do terceiro ponto, você faz o ponto baixíssimo e já sobe com 3 correntinhas. Porque aí você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito, sempre ficando com 6 pontos aqui. Então, você sempre vai minguar esses 2 primeiros pontos aqui, para iniciar cada carreirinha. Então, como aqui é apenas uma repetição, eu vou fazer o total de 5 carreiras. Quando eu tiver com a quinta carreira, já acabando ela, eu retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, e completei o total ó, de 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas do detalhe do ponto chevron. Então, a partir aqui da terceira carreira, que até na terceira carreira eu fiz com vocês, é sempre a mesma repetição. A gente sempre vai ter 8 pontos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo. Sempre para trabalhar um próximo ponto chevron, a gente pula 4 pontos de base, que são os 2 últimos e os 2 primeiros aqui. Sempre para estar iniciando, a gente também inicia no terceiro pontinho aqui, para a gente finalizar com ponto baixíssimo, caminha no próximo ponto com ponto baixíssimo, e sempre na direção do terceiro ponto é que você sobe com as 3 correntinhas. Então, até aqui sempre é uma mesma repetição. Então, completei as 5 carreirinhas iguais. Caso você tenha feito a sua capa de botijão com 10 carreiras e feito um bico apenas, você pode trabalhar aqui também as suas 10 carreiras iguais e só depois fazer o bico de acabamento. Como eu trabalhei a capa de botijão com bico duplo, eu vou trabalhar o bico duplo nessa capa aqui também. Então, após finalizar aqui, ó, os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, completando 8 pontos no total após o intervalo aqui, ó, de 3 correntes, eu vou pular os 4 pontos de base, vou vir na terceira correntinha e vou estar finalizando fazendo um ponto baixíssimo. Aqui agora, a gente tem que fazer um macete. A gente vai trabalhar utilizando apenas essa alcinha aqui da frente. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa alcinha que vai ficar aqui atrás para trabalhar depois a carreirinha de pontos altos para fazer mais 5 carreiras de detalhe do ponto chevron. Só que primeiro a gente vai fazer o primeiro bico de acabamento. Para isso agora, eu vou vir no próximo pontinho, pegando apenas nessa alcinha aqui, eu vou deixar a alcinha de trás. Vou fazer um ponto baixíssimo. Na direção aqui do meu terceiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando apenas nessa alcinha para ficar com a alcinha atrás aqui, sem a gente trabalhar nela, tá? Então, apenas nessa alcinha aqui agora, que é a primeira alcinha, eu vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Vou voltar e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos aqui no mesmo pontinho de base, pegando apenas na primeira alcinha, para ficar a segunda alcinha para a gente trabalhar nela depois, tá vendo? Então, ficou aqui a segunda alcinha da correntinha. Em todos os pontos, a gente tem a primeira e a segunda alcinha. Eu vou estar trabalhando apenas na primeira laçadinha aqui. Então, na direção do terceiro ponto, eu trabalhei um leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui, eu vou laçar meu fio e vou pular 2 pontos de base. No terceiro ponto seguinte, eu vou pegar apenas na primeira laçadinha, eu não vou trabalhar na segunda laçada da correntinha do ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Laço aqui, pulo 2 pontos, agora dentro do intervalo de 3 correntes, eu vou fazer um leque. Aqui no meu, eu tô fazendo direto. Caso você queira trabalhar correntinha para ficar estilo babado mesmo, você pode estar fazendo também, tá? Aqui na capa, eu vou trabalhar sem correntinha. Então, vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas aqui no meio e 3 pontos altos no intervalo do nosso detalhe do ponto chevron. Vai ficar assim. Laço o fio, pula 2 pontos de base. Vai vir no terceiro ponto, pegando apenas nessa alcinha aqui da frente, que é a primeira laçadinha. E nela, a gente vai estar fazendo um ponto alto. Se você prestar atenção quando você vira, fica as alcinhas aqui sem a gente trabalhar nelas, tá vendo? Laço o fio, se você quiser fazer correntinha, você pode. Pula 2 pontos de base, vem no terceiro ponto, eu vou pegar apenas na primeira laçadinha, não vou trabalhar na segunda alcinha, que é a alcinha de trás, e vou fazer um leque aqui. Vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos na mesma alcinha aqui do mesmo ponto de base. Em todos os detalhes do ponto chevron, a gente vai ter o total de 3 lequezinhos. Sempre o primeiro leque dá no terceiro ponto, um leque no meio e um leque aqui, ó, contando. Do último ponto aqui, ó, subindo, dá no terceiro pontinho também espelhado, tá vendo? Agora, eu vou laçar o fio
Entre um detalhe do ponto chevron a outro aqui, eu vou pegar de forma normal, vou trabalhar um ponto alto. Aqui eu não tinha espaço, mas eu vou trabalhar um ponto alto entre cada um dos detalhes do ponto chevron. Agora, tudo que a gente fez no primeiro ponto chevron, vamos fazer em todos os outros também no nosso trabalho. Então, sempre para iniciar o próximo, eu vou vir no terceiro ponto, vou pular os dois primeiros. No terceiro ponto, lembrando de pegar apenas em uma alcinha, deixa a alcinha de trás sem trabalhar nela. Aqui a gente vai trabalhar um leque. Vou estar fazendo, então, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. Finalizado o lequezinho, lace o fio, pule 2 pontos. No terceiro ponto, pegando apenas na primeira alcinha, não trabalhe na segunda para a gente trabalhar nela depois. Trabalhe um ponto alto. Lace o fio, pule 2 pontos. No intervalo de 3 correntes, você vai fazer o leque. Vai trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Após fazer o leque aqui, ó, dentro do intervalo de 3 correntes, lace o fio, pule 2 pontos. No terceiro ponto, pegando apenas na primeira alcinha, trabalhe um ponto alto. Lace o fio, pule 2 pontos. No terceiro ponto, pegando apenas em uma alcinha, você vai trabalhar o leque. Como eu expliquei para vocês, tudo que a gente faz no primeiro detalhe, vamos fazer em todos os outros também. Vai ser uma repetição. E em todos os lequezinhos, eu trabalho 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu laço o fio entre um detalhe do ponto chevron a outro aqui, ó, eu vou fazendo um ponto alto. Vai ficar desse jeito. E agora, para iniciar o próximo, é sempre a mesma repetição. Você vai pular 2 pontos, no terceiro ponto, pegando apenas na primeira alcinha, você vai fazer o leque. Pula 2 pontos, pegando apenas na primeira alcinha, trabalha um ponto alto. Pula 2 pontos, no intervalo, trabalha o leque. Aí, pula 2 pontos, pegando apenas na alcinha aqui da frente, trabalhe um ponto alto. Pule 2 pontos, no próximo ponto, pegando apenas na primeira alcinha, trabalhe um leque. Vem aqui no próximo intervalo, trabalhe um ponto alto. A gente vai trabalhar assim por toda a volta da nossa carreira. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada e já tô finalizando aqui a primeira carreirinha do nosso bico. Sempre a gente fica com 3 leques em cada detalhe do ponto chevron. E entre cada um dos nossos detalhes também, a gente trabalha sempre um ponto alto. Então, eu vim sempre no terceiro ponto, pegando apenas na alcinha da frente, pra gente poder trabalhar depois nessas alcinhas que ficaram aqui na parte de trás. No terceiro ponto, trabalha um leque, pula 2, no terceiro ponto seguinte, faz um ponto alto, pula 2, faz um leque. Então, aqui eu pulei 2, no terceiro ponto eu trabalhei o ponto alto, pulo 2 no terceiro ponto, pegando apenas na primeira alcinha aqui, eu vou trabalhar o leque para poder estar finalizando. Então, em todos os leques, eu trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo pontinho de base, lembrando de pegar apenas na primeira alcinha, para ficar a segunda alcinha aqui do lado de trás. Agora, lace o fio entre um ponto chevron a outro aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto. Para finalizar, eu vou vir na terceira correntinha aqui, que equivale ao primeiro ponto alto do nosso primeiro leque, e assim a gente finaliza a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar
leque dentro do leque, porém, todos os nossos leques vão ter um picôzinho agora. Para iniciar, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas aqui do meu primeiro leque. Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo, próximo ponto, um ponto baixíssimo, e agora aqui no intervalo, eu trabalho o ponto baixíssimo e já subo com 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho e já trabalho mais 2 pontos altos, para ficar com um total de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faça 3 correntes. Pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize um picô com um ponto baixo. Volta no mesmo espacinho e trabalhe mais 3 pontos altos. Então, em todo lugar onde você tiver o leque, você vai ter o leque com um picôzinho dessa forma. Aí, você vai laçar o fio e agora, em todo lugar onde você tem um ponto alto, você vai passar a agulha debaixo do ponto, laçou, passou de baixo, busca o fio e trabalha um ponto alto. Este ponto alto vai ficar em relevo. Aí, você laça o fio, vem pro próximo leque. Vai trabalhar sempre o leque dentro do leque anterior, fazendo 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, faça 3 correntes, pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize o picô fazendo um ponto baixo. Volte aqui no mesmo espacinho, trabalhe mais 3 pontos altos. Então, sempre a gente vai ter o leque dentro do leque, porém, o nosso leque vai ser finalizado aqui com um picôzinho. Lace o fio, passe a agulha por debaixo do ponto, busque que o barbante trabalhe um ponto alto, ficando em relevo. A gente vai fazer assim por toda a nossa carreirinha. Fez o ponto em relevo, lace o fio. Vem no próximo leque, trabalha o leque, fazendo 3 pontos altos, 3 correntes, pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize o picô com ponto baixo. Volte no mesmo espacinho e trabalhe 3 pontos altos. Finalizado o leque aqui com ponto picô, lace o fio, passe por debaixo do próximo ponto, busque a laçada e trabalhe um ponto alto, ficando em relevo. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, gente, já tô finalizando aqui, sempre trabalhando leque dentro do leque, ponto alto em relevo no ponto alto da carreira anterior. Leque dentro do leque, ponto alto em relevo. Lembrando que o ponto alto em relevo, sempre a gente laça o fio, passa a agulha por debaixo do ponto, busca a laçada e finaliza o ponto alto. Para finalizar a carreira, você pode fazer um ponto baixíssimo, ou você vai alongar um pedaço maior de fio e cortar para a gente fazer uma finalização disfarçada. Se você quiser apenas finalizar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo, você pode estar finalizando. Como eu puxei um pedaço maior de fio e cortei, eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto com a agulha do lado avesso pro lado direito, vou buscar minha laçadinha, vou passar agora pela frente e vou vir aqui, ó, por dentro da minha correntinha e vou buscar o fio. Dessa forma, eu finalizo e fica aqui bem disfarçadinho, não fica aquela marcação grosseira do ponto baixíssimo. E aqui é só embutir o pedacinho de fio que ficou. Agora, pessoal, que eu cortei o fio, eu vou estar fazendo a segunda parte do babado da mesma cor aqui. Só que, se eu ensinar para vocês da mesma cor, vocês não vão visualizar bem os pontos.
Porque agora a gente vai estar trabalhando naquelas alcinhas que a gente deixou aqui reservadas pra gente trabalhar aqui, ó, nessa última carreira do ponto chevron, onde a gente iniciou a primeira carreira do bico. Então, agora a gente vai estar trabalhando naquela alcinha que ficou do lado aqui, ó, no terceiro pontinho, onde tem aqui o nosso primeiro leque, tá vendo? Então, se eu ensinar para vocês da mesma cor, vocês não vão visualizar bem os pontos. Então, eu vou estar ensinando para vocês no azul claro, para facilitar a visualização de pontos. Se você quiser fazer de outra cor a parte de baixo, você pode estar fazendo. Só que, o que eu aconselho? Que essa primeira carreira seja da mesma cor que você fez aqui a primeira parte. Para quê? Porque aí não vai mostrar depois a diferença de cores, porque nessa parte aqui, ó, do meio do chevron, a gente vai trabalhar aqui, ó, ao lado do ponto alto. Então, para não ter diferença nas cores, se você quiser fazer de duas cores, faça essa primeira carreira aqui da mesma cor que você fez aqui na base, tá? Eu vou estar ensinando para vocês no azul, para facilitar a visualização de pontos. Então, agora eu vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou estar prendendo a laçadinha na agulha e vou laçar o fio. A gente vai iniciar em qualquer um daqueles primeiros leques que a gente fez no terceiro ponto dos primeiros 8 subindo. Pode ser em qualquer um. A gente vai continuar esse desenho aqui do ponto chevron. Vai continuar igualzinho da mesma forma. Então, a gente vai estar iniciando no terceiro ponto. E no terceiro ponto é onde a gente tem o nosso lequezinho aqui. Então, laço o fio, dou uma dobradinha. Vou vir aqui, então, naquela alcinha que ficou aqui reservada e vou pegar também na alcinha de trás do ponto, para que o ponto fique aqui bem firme. Aí, eu busco o fio. Busquei aqui, como eu esqueci de laçar, tá vendo? Não tem como eu fazer. Prendi na agulha, lacei o fio. Vou vir, então, agora na alcinha, igual eu expliquei pra vocês, e na alcinha de trás do ponto. Agora sim, eu busco a laçada. Tiro as duas primeiras e agora finalizo tirando as últimas duas. Se você tiver dificuldade, você pode estar subindo com 3 correntinhas equivalente ao primeiro ponto alto. Agora, a gente vai ter aqui, ó, 6 pontos fazendo ponto sobre ponto. Então, no próximo ponto, lembrando de pegar, pessoal, nas duas alcinhas para que o ponto fique aqui bem firme. Então, aqui eu vou estar fazendo um ponto alto. Busco o fio, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, sempre pegando nas duas alcinhas, na alcinha de trás que tá ali reservada e na alcinha de trás do ponto alto. Trabalho um ponto alto. Dessa forma, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. E a gente vai ficar com um total de 6 pontos fazendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui, então, no sexto ponto. Do lado de trás vai ficar dessa forma aqui, ó. Só que a gente tem o nosso babado aqui, tá vendo? Eu tô dobrando para facilitar aqui a execução dos nossos pontos. Completei os 6 pontos, eu vou laçar o fio. Nessa parte aqui, onde a gente tem um lequezinho, eu vou chegar um pouquinho aqui ao lado, porque eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui, 3 correntes, 2 pontos altos de cá. Então, eu dobro para facilitar a execução dos pontos, dou uma puxadinha e vou trabalhar 2 pontos altos ao lado de onde eu fiz aqueles 3 pontos. Aí, na frente do nosso trabalho, vai ficar dessa forma aqui, ó. O meu vai mostrar, porque eu tô ensinando pra vocês de outra cor. Mas da mesma cor, nem vai mostrar, vai ficar perfeitinho aqui, certo? Por isso que eu falei pra vocês que se você quiser fazer essa segunda parte de outra cor, você tem que fazer essa primeira carreira da mesma cor aqui da base. Depois, na segunda, você trabalha de outra cor, tá bom? Então, aqui, se você contar, ó, a gente completou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Você vai fazer 3 correntes, vai laçar o fio. Nesse mesmo espacinho onde você trabalhou 2 pontos, você vai puxar agora onde tem esses 3 pontos aqui, para trabalhar 2 pontos altos e depois fazer os 6 pontos descendo. Então, dobro aqui novamente, já puxei aqui e vou trabalhar aqui, ó. Na correntinha, ao lado desse primeiro ponto, 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos, eu vou virar aqui, ó, do lado avesso, para vocês entenderem melhor. A gente vai continuar com o mesmo esqueminha. Vamos sempre ter 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos altos. Então, sempre aqui onde você tinha aquele leque, você vai ter 2 pontos altos aqui no meio agora, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, vou virar aqui novamente para estar mostrando para vocês. Eu cheguei um pouquinho aqui pro lado, trabalhei 2 pontos,
cheguei um pouquinho, trabalhei 2 pontos aqui, certo? Dobra aqui novamente para facilitar a execução dos pontos. Laço o fio. Agora, eu vou vir no primeiro ponto descendo, lembrando de pegar agora naquelas alcinhas de trás. Então, eu peguei na alcinha de cima e na alcinha de trás do ponto para que o ponto fique bem firme. Aqui eu vou trabalhar o primeiro ponto alto dos 6 pontos que a gente vai fazer descendo. Então, a gente vai fazendo ponto sobre ponto. Lembrando, pessoal, de pegar na alcinha de trás também para que o ponto fique bem firme, tá? A gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. O nosso último ponto, que é o 6º ponto fazendo ponto sobre ponto, dá no lequezinho. Então, aqui eu já completei 5. E agora, no lequezinho aqui, eu vou completar o 6º ponto. Eu vou virar aqui para mostrar certinho para vocês. Aí, vai sobrar exatamente aqueles 2 pontinhos que a gente ia pular. Sempre a gente pulava 4 pontos para iniciar o próximo detalhe, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui. Vai pular os 4 pontos, no 5º ponto é onde você fez o próximo lequezinho. Então, vou dobrar aqui novamente. Se você achar mais fácil, você já vem direto aqui, ó, no ponto do lequezinho. E se você vai contar, você vai pular, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui no ponto onde você deixou aqui a alcinha de trás reservada, você vai pegar naquela alcinha de trás do ponto também e vai estar fazendo o primeiro ponto alto dos 6 pontos altos que a gente vai trabalhar, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Eu já fiz 3, completei 4, completei 5 e agora completei o 6º ponto. Toda vez que você finalizar o 6º ponto fazendo ponto sobre ponto, você chega aqui onde tem o lequezinho. Você vai chegar os 3 pontos do lequezinho para ver a alcinha aqui da correntinha e vai trabalhar 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos aqui, se você contar todos os pontos subindo, você vai ter o total de 8, que foi os 6 pontos que você fez ponto sobre ponto e os 2 pontos aqui no espacinho. Trabalhe 3 correntes. Lace o fio, agora puxa esses 3 pontos agora para cá. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês. Você vai puxar aqui esses 3 pontos, vai trabalhar 2 pontos altos aqui ao lado desse primeiro ponto alto descendo. Então, eu dobro de novo, dou uma puxadinha, pego aqui e trabalho 2 pontos altos. É bem facinho, só parece ser difícil. Trabalhou os 2 pontos aqui, agora lace o fio no primeiro ponto descendo, você vai pegar na alcinha de trás e vai trabalhar o primeiro ponto alto dos 6 pontos que a gente vai ter fazendo ponto sobre ponto descendo. Então, já trabalhei 1, 2, vou completar aqui o 3º ponto, o 4º ponto, o 5º ponto e sempre o nosso 6º ponto fazendo ponto sobre ponto vai dar na direção do lequezinho. Então, eu pego aqui na alcinha de trás e na alcinha de trás do ponto, trabalho o último ponto alto. Então, aqui, pessoal, vou virar aqui do lado avesso para mostrar aqui para vocês. A gente continua sempre com aqueles 8 pontos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo. É igualzinho. Aqui vai ficar em evidência o nosso primeiro babado e a gente vai fazer o segundo aqui da mesma forma. Finalizado todos os 8 pontos, que são os 2 pontos no espaço, e os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, lace o fio. Vou dar uma viradinha aqui para facilitar. A gente vai pular os 2 últimos pontos e os 2 primeiros. Então, a gente vai pular 4 pontos de base. O 5º ponto dá exatamente aqui, ó, dentro do buraquinho do nosso lequezinho, tá vendo? Que a gente já trabalhou na primeira alcinha, então a gente vai trabalhar apenas na alcinha de trás aqui do ponto e na alcinha de trás para que o ponto fique firme. Então, aqui a gente trabalha o primeiro ponto alto dos 6 pontos que a gente vai ter fazendo ponto sobre ponto. E assim, pessoal, a gente segue essa sequência até chegar no final da nossa carreirinha, sempre trabalhando essa mesma repetição. Sempre para subir o primeiro ponto dá no leque, o 4º ponto dá naquele ponto alto, o 5º ponto no ponto seguinte e o 6º ponto dá no último ponto aqui ao lado da argolinha, onde você tem aqui o lequezinho. O que que você vai fazer? Você vai chegar um pouquinho para cá, para você ver aqui o espacinho. Aí, você laça o fio e trabalha 2 pontos altos. Finalizados os 2 pontos altos, a gente ficou com um total de 8 pontos subindo. Faça 3 correntes, lace o fio, puxe
os outros 3 pontos aqui para você poder ver a sua correntinha ao lado aqui do ponto alto. Então, laça o fio, sempre dá uma dobradinha para facilitar aqui a execução dos pontos. Trabalhe 2 pontos altos. Finalizados os 2 pontos altos, faça 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Então, você vai vir no primeiro pontinho, vou dar uma puxadinha aqui para poder ver o primeiro ponto. Pego apenas nas alcinhas de trás, trabalho o primeiro ponto descendo. E sigo fazendo ponto sobre ponto, até completar o 6º ponto. Sempre o 3º ponto vai dar aqui na direção do ponto alto, e o 6º ponto no lequezinho, tá bom? É sempre igual em todos os nossos detalhes. Como aqui é apenas uma repetição, então, vou dar uma grande adiantada. Se eu estiver finalizando a carreira, eu volto aqui para a gente dar continuidade na aula. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, sempre vai ficar com 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos aqui. Sempre pra gente iniciar o próximo, a gente pula os 4 pontos de base. Se você virar aqui do lado avesso, vai ficar igualzinho, como se fosse uma continuação desde a primeira carreirinha. Aqui, então, a gente vai estar finalizando a carreira, fazendo um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto alto feito. E a gente vai fazer igual a gente fez anteriormente. Agora, a gente sempre vai iniciar no 3º pontinho, sempre minguando os 2 do início. Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo. No 3º ponto, eu trabalho o ponto baixíssimo e já subo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Sempre aqui vai ser uma mesma repetição. A gente vai ter 6 pontos fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, vem sempre no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Contando com as 3 correntinhas que a gente fez aqui no 3º ponto, vamos ficar com um total de 6 pontos. Finalizados os 6 pontos, fazendo ponto sobre ponto, sempre na argola de 3 correntes, agora a gente vai ter 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, sempre vai ser uma mesma repetição. E se você for contar aqui todos os pontos, você vai ter 8 pontos altos subindo, 3 correntes e vamos ter 8 pontos descendo. Então, aqui, após você fazer dentro do intervalo 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos, lace o fio, vem no primeiro pontinho aqui descendo e você vai trabalhar o primeiro ponto alto de 6 pontos que a gente vai fazer sempre trabalhando ponto sobre ponto. Quando você finalizar os 6 pontos, vai sobrar exatamente 2 pontos sem a gente trabalhar neles. É uma repetição do nosso primeiro detalhe aqui do ponto chevron. Igualzinho o primeiro, a gente vai trabalhar nessa segunda parte. A única diferença é que vai ter um bico aqui, ficando dessa forma. Aí, após você finalizar os 8 pontos ao todo, contando com os 2 pontos aqui que você fez no intervalo, lace o fio, pule 1, 2, 3, 4. Sempre vai estar iniciando no 5º ponto. O 5º ponto sempre dá no 3º ponto alto daqueles 8 subindo aqui. Igualzinho a gente fez para fazer o primeiro detalhe. A gente subiu com 3 correntinhas no 3º ponto. Então, sempre em todos os detalhes do ponto chevron, a gente vai estar iniciando fazendo um ponto alto no 3º ponto dos 8 subindo. Só que para ficar mais fácil, sempre após você finalizar o último ponto sobre ponto aqui, você vai pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, trabalha o primeiro ponto alto. E a gente vai trabalhando a repetição. Sempre para subir, a gente vai ter 6 pontos fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Quando você completar os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, no intervalo de 3 correntes, você sempre vai trabalhar 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos, faça 3 correntes,
2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizou os 2 pontos aqui no espacinho, você vai trabalhar 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. E vai sobrar 2 pontos sem a gente trabalhar neles. Contando com os 2 pontos que você fez aqui após as 3 correntinhas, fica sempre com 8 pontinhos, tá bom? Então, vou fazendo ponto sobre ponto. Cheguei, então, no meu último ponto. Completando após as 3 correntes, 2 pontos aqui que a gente fez no espacinho e mais os 6, 8 pontos aqui. Laço o fio, pula sempre os 2 últimos e os 2 primeiros. Então, a gente pula o total de 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, você vai vir e vai fazer o primeiro ponto alto. E assim você vai trabalhar até chegar no final da sua carreira, sempre seguindo essa sequência. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada, estou finalizando a segunda carreira aqui do nosso babado. Sempre vai ficar igual anteriormente, 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos aqui, ó, para cada detalhe do ponto chevron. Para finalizar a carreira, vai sobrar exatamente 4 pontos, porque sempre a gente trabalha dentro do intervalinho, 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, e aqui a gente trabalha 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Sobra exatamente 2 pontinhos aqui no final e 2 pontinhos do início do outro ponto chevron. Para finalizar, eu vim na terceira corrente, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Sempre para iniciar a próxima carreira, a gente vai estar iniciando na direção do terceiro pontinho. Então, sempre no terceiro ponto, você faz o ponto baixíssimo e vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. E aqui é igual a gente fez anteriormente, vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto e segue fazendo 6 pontos altos, trabalhando sempre ponto sobre ponto. Quando você tiver finalizado os 6 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, dentro do intervalo de 3 correntes, você sempre vai fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espacinho. E aí, para descer, você vai vir no próximo 6 pontos e vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. E a gente vai fazer o total de 5 carreirinhas, igualzinho a gente fez aqui no primeiro detalhe. Então, eu tô na terceira carreira. Eu vou estar finalizando essa carreira e vou trabalhar mais 2, totalizando 5 carreiras de detalhe de ponto chevron ao todo, tá bom? Aqui, então, sempre que você finalizar os 6 pontos, se você contar após as 3 correntes, vai ter o total de 8 pontos altos. Lace o fio, pule os 2 últimos e os 2 primeiros, totalizando 1, 2, 3, 4. Sempre no 5º ponto, que dá no terceiro ponto dos 8 subindo, você vai trabalhar o primeiro ponto alto para fazer os 6 pontos de ponto sobre ponto. Então, como aqui é apenas uma repetição, eu vou finalizar a terceira carreira e vou fazer mais 2, ficando com 5 carreirinhas ao todo. E depois eu vou repetir o mesmo que eu fiz no primeiro bico, eu vou fazer no outro bico também. Só que como a gente não vai ter outro babado, a gente vai fazer o bico pegando de forma normal, tá bom? Então, vou concluir as 5 carreiras aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então. Estou finalizando aqui a minha quinta carreira após o meu primeiro babado aqui, certo? Então, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4 e completei a minha quinta carreira. Quando você finalizar a quinta carreira, sempre a gente vai ter a mesma repetição. Em cada detalhe de ponto chevron, a gente vai ter 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, e 2 pontos que a gente trabalha um lequezinho no espaço. Sempre completando 8 pontos altos, aí que a gente trabalha 2 correntes, 8 pontos altos para descer, tá bom? Agora, pessoal, eu vou vir na terceira correntinha equivalente ao primeiro ponto e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Sempre aqui de um chevron para o outro, a gente pula 4 pontos, que são os 2 últimos e os 2 primeiros para iniciar o primeiro ponto alto, ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar o biquinho aqui de acabamento da nossa peça. Para fazer o nosso biquinho, eu vou vir no próximo ponto e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Na direção do meu terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Eu vou repetir o meu primeiro bico nessa parte aqui. Então, agora, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, a gente vai trabalhar aqui, então, mais 2 pontos no mesmo ponto de base. Aí, a gente vai ter os 3 pontos dessa forma. Faça 2 correntinhas, volte no mesmo ponto de base e trabalhe mais 3 pontos altos para formar aqui o nosso lequezinho. Quando você finalizar o leque no terceiro ponto aqui, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, faça uma correntinha, pule 2 pontos. No terceiro ponto, trabalhe um ponto alto. Faça uma correntinha. No intervalo de 2 correntes, faça um leque. O nosso leque será de 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, trabalhe 2 correntinhas. Finalizado 2 correntes, volte no mesmo espacinho e trabalhe mais 3 pontos altos. Então, em todos os intervalos de 2 correntes aqui, a gente vai ter um lequezinho dessa forma. Trabalhe agora uma correntinha. Pule 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalhe um ponto alto. Faça uma corrente, pula 2 pontos. No terceiro ponto, trabalhe um leque. A única diferença que a gente vai ter aqui, deste bico para o primeiro bico aqui que forma o nosso babado, é que a gente trabalha o ponto alto de forma normal. E aqui a gente trabalha os pontinhos pegando apenas na alcinha da frente. Então, aqui a gente pega no ponto normal para ficar com o caimento aqui bem certinho para a gente estar finalizando a nossa capa. Então, aqui eu vou completar os 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. Quando você finalizar o seu leque aqui, eu vou laçar direto sem fazer corrente. Entre um detalhe de ponto chevron a outro, eu vou trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, para subir, eu vou pular 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro ponto, eu vou começar a mesma repetição que eu fiz no primeiro ponto chevron. Eu vou fazer em todos os outros também. Então, sempre no terceiro ponto, eu vou estar fazendo um leque. E todos os meus leques serão de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Finalizado o lequezinho aqui, eu vou trabalhar uma correntinha. Vou pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer uma corrente. No intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um leque. Então, vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho. E tudo que eu fiz para subir, eu vou fazer para descer também. Vai ser espelhado. E como eu disse, tudo que a gente fez no primeiro detalhe, vamos fazer em todos os outros também. Então, aqui eu trabalho uma corrente, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, vou pular 2 pontos de base, no terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque. Quando você finalizar o seu leque, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo ponto de base,
você vai laçar direto, sem fazer correntinha. Vai vir entre um detalhe de ponto chevron a outro e vai trabalhar um ponto alto. E dessa forma, a gente segue essa repetição até finalizar a nossa carreirinha. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui, então, a primeira carreira do nosso biquinho, da segunda parte do detalhe do ponto chevron. Realmente é pra gente ter um babado, por isso que eu coloquei correntinha, pra realmente ficar um babadinho na peça. Caso você queira diminuir esse babado, você tem que trabalhar com 2 pontos altos nos leques e sem correntinha, que vai ficar retinho. Como eu quero babado aqui na nossa peça, ela fica dessa forma aqui mesmo, tá bom? Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Sobrou exatamente 2 pontos. Só que a gente vai laçar o fio e a gente vai trabalhar, então, um ponto alto entre um detalhe de um ponto chevron a outro, igual a gente estava fazendo aqui em todos os nossos detalhes, certo? Para finalizar, eu vir na terceira correntinha e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para fazer a segunda e última carreira do nosso biquinho aqui, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalinho de 2 correntinhas. Chegou no intervalinho, a gente vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. E a gente vai trabalhar um leque dentro do leque anterior. Só que agora o nosso leque vai ter um picôzinho. Então, após você subir com 3 correntes e trabalhar 2 pontos altos para completar 3 pontos, faça 3 correntinhas, pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize um picô com um ponto baixo. Aí, você vai voltar no mesmo espacinho e vai fazer mais 3 pontos altos. Então, a gente vai ter um leque dentro do leque anterior, porém, a gente vai ter um picôzinho dessa forma. Agora, você vai fazer uma corrente, laça o fio, vai passar a agulha por debaixo do ponto alto. Porque assim, a gente vai trabalhar um ponto alto, mas ele vai ficar em relevo no trabalho. Faça uma corrente. Vou vir, então, no próximo lequezinho e vou repetir o leque dentro do leque anterior. Então, em todos os nossos leques, a gente vai trabalhar o leque com o ponto picô. Então, você vai fazer 3 pontos altos, trabalha 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Volta no mesmo espacinho e trabalha mais 3 pontos altos para estar finalizando o lequezinho aqui. Com o leque finalizado, vai ficando assim. Trabalhe uma correntinha, lace o fio, passe a agulha por debaixo do ponto alto, busca o fio, trabalhe um ponto alto, ficando em relevo. Faça uma corrente, vem no próximo detalhe aqui do próximo leque, no intervalo e trabalhe o leque dentro do leque anterior. Então, você sempre vai trabalhar os 3 pontos altos, vai fazer 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza com um ponto baixo para formar um ponto picô. Volta no mesmo intervalinho, trabalha mais 3 pontos altos. Aqui eu vou laçar direto, igual eu estava fazendo anteriormente, passo por debaixo do ponto alto, trabalho um ponto alto para ficar em relevo. Laço direto, venho no próximo leque e trabalho o leque dentro do leque. Aí, pessoal, vai ficar assim. Como é apenas uma sequência, então, de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Bom, já tô finalizando aqui a carreira, trabalhando leque dentro de leque, sempre com ponto picô, uma corrente e o ponto alto em relevo no ponto alto da carreira anterior. Apenas onde eu não fiz correntinha, eu tô trabalhando direto. Então, aqui eu trabalho o ponto alto em relevo. Para finalizar, você pode finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ou alongue um pedaço maior de fio, e aí você pode cortar para fazer a finalização disfarçada aqui. Então, para fazer a finalização, vou passar o barbante pela frente, vou vir com a agulha do lado avesso para o lado direito no segundo ponto e não nas 3 correntinhas. Vou buscar o barbante para o lado avesso, vou passar agora para a frente, vou virar, como o meu último ponto é o ponto em relevo, vou dar uma viradinha aqui, vou pegar com a agulha aqui do lado avesso, passando na alcinha de trás do ponto e saindo aqui por dentro da correntinha do ponto em relevo. Dessa forma, a gente vai buscar o fio aqui, já trazendo ele pro lado avesso e fazendo a finalização disfarçada, ficando aqui bem certinho. Então, agora eu vou embutir esse pedacinho de fio que ficou, pra gente acabar de fazer os detalhes aqui da nossa capa, tá bom? Então, vou embutir aqui e já volto. Bom, pessoal, agora que a gente já finalizou a parte de baixo, eu vou trabalhar nessas alcinhas aqui que a gente deixou reservado. Aqui é opcional, caso você não tenha feito capa de botijão, que utilizou esse detalhe, você não precisa fazer. Como eu fiz na minha capa de botijão, eu vou trabalhar aqui também, tá? Então, eu vou pegar a mesma cor que eu utilizei na parte de baixo da minha capa, vou fazer uma laçadinha inicial, vou estar prendendo na minha agulha. Em qualquer dessas alcinhas aqui na carreirinha de ponto baixo que a gente deixou, eu vou passar aqui a minha agulha e vou trabalhar um ponto baixo aqui. Vou subir com 3 correntes. Vou laçar o fio, vou pegar nas 2 alcinhas, vou buscar e vou trabalhar um ponto alto para fazer um biquinho aqui nessa parte, onde vai passar da parte da tampa para descer para a parte de baixo aqui da nossa peça. Eu vou pular 2 pontos de base. Vou vir no terceiro ponto e vou prender com ponto baixo. Vai ficar assim. Faço 3 correntes. Laço o fio, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, trabalho um ponto alto. Pulo 2 pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto baixo. Vai ficando assim. A gente vai trabalhar esse acabamento por toda a nossa peça. Fazendo sempre 3 correntes. Pega nas 2 alcinhas, trabalha um ponto alto. E pula 2 pontos de base. Aqui, a quantidade que você vai pular depende muito da tensão do seu ponto. Se pulando 2 você achar que vai ficar muito largo, não vai ficar legal, você pode fazer um pulando 2, um pulando 3. No meu, eu vou fazer sempre pulando 2 pontos. E sempre trabalhando 3 correntes, trabalhando um ponto alto para fazer cada um dos meus biquinhos. Aí, eu pulo 2 pontos, no terceiro, trabalho um ponto baixo. Como aqui é apenas a sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada. Vai ficar dessa forma aqui e dá certinho, fazendo as 3 correntes, um ponto alto, pulando sempre 2 pontos de base. Então, já cheguei no meu último biquinho, trabalhei as 3 correntes e um ponto alto. Aqui eu vou fazer a finalização disfarçada. Caso você não queira, finalize aqui no primeiro ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Vou cortar, então, um pedaço do fio, vou passar o barbante pela frente, vou vir ao lado do ponto baixo e vou buscar o meu barbante. Vou passar pela frente e vou vir aqui pegando. Vou dar uma viradinha para facilitar a visualização aqui de vocês. A gente vai pegar na alcinha de trás do último ponto e saindo aqui por dentro da correntinha do ponto alto. Agora, é só buscar o fio aqui, que a nossa finalização vai ficar bem disfarçadinha. Eu vou apenas embutir essas 2 pontinhas que ficou, tá bom? A da finalização disfarçada e a do nosso primeiro pontinho.
Então, vou embutir aqui e já volto aqui pra gente dar continuidade, fazer a nossa flor de aplicação, tá bom? Bom, pessoal, agora que eu finalizei a parte de cima, eu coloquei já a capa no liquidificador para poder mostrar para vocês que só falta colocar então a nossa florzinha. A flor que eu vou estar utilizando é a Flor Bela. O link do passo a passo da flor já está disponível na descrição para vocês poderem fazer, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar alguns marcadores para estar fixando onde eu quero colocar a minha flor. Eu vou colocar um pouco na parte de baixo e um pouco na parte de cima. Como o meu liquidificador, ele fica aqui, ó, na lateral, eu já coloquei aqui para fazer minha marcação aqui bem certinho de onde eu quero que fique a minha florzinha, tá bom? Então, vou colocar aqui e já volto. Bom, pessoal, já coloquei então alguns marcadores para posicionar e facilitar para a gente fazer a colagem com a técnica de fio de seda. Caso você não goste, você pode costurar ou você pode utilizar uma cola de silicone líquido de sua preferência. Eu vou usar então a técnica de colagem de fio de seda. Vou estar utilizando uma vela, um pires, um isqueiro, para estar facilitando aqui para a gente poder fazer a colagem. Para fazer a colagem, eu vou cortar um pedaço maior de fio, para a gente não ter o perigo de queimar, porque corre o risco de se queimar, tem que tomar cuidado. E eu vou estar utilizando 2 pontas de fio, para que a cola fique mais firme, tá bom? Então, eu vou acender a vela, e aí a gente vai colocar no fogo, começou a queimar, como já tá marcadinho aqui, a gente levanta, coloca aqui onde tá os pontos altos, pressiona. Você pode estar colando tanto essa parte aqui interna da florzinha, os biquinhos de acabamento e também toda a sua folhinha. Quanto mais você colar, mais garantido vai ficar o seu trabalho, tá bom? Caso você queira primeiro colar a parte central aqui da flor e depois colar as extremidades, você pode estar fazendo assim também. No meu caso, eu vou colar primeiro essa parte aqui, ó, de cima, e depois eu vou levantar a minha flor e vou colar todo o meio dela, tá bom? Então, eu vou acender aqui e já volto. Bom, pessoal, já acendi a vela aqui, então, você tem que tomar cuidado para não cair aqui no seu trabalho, tá? Aqui, como eu já fiz minhas marcações, fica bem mais fácil. Então, eu vou colocar ali, começou a queimar, vem aqui, pressione e tiro rapidamente, porque se você não tirar, o que vai acontecer? Ele vai pregar ali e não vai colar. Então, aqui você coloca no fogo, começou a queimar, você vem e pressiona. Se você quiser utilizar o isqueiro para ajudar para você não queimar o dedo, você pode estar fazendo assim também, tá bom? Então, como aqui a gente vai trabalhar apenas a parte da colagem, eu vou estar colando todo o meu trabalho aqui. Quando eu finalizar a colagem, eu retorno novamente com vocês. Aqui eu vou estar colando o meio da minha florzinha para as pétalas ficarem bem certinhas. Vou colar todinho para ficar assim bem abertinho. Não demora muito para fazer a colagem e como eu expliquei para vocês, quanto mais você colar o seu trabalho, mais garantido vai ficar o seu trabalho no final, certo? Então, você coloca, pressiona aqui. Se você quiser utilizar aqui o isqueiro para facilitar e você não queimar o dedo, você pode colocar o isqueiro aqui próximo, por exemplo. Que eu vou retirar um marcador para estar mostrando melhor aqui para vocês. Retirei aqui a marcação que eu tinha colocado para não sair do lugar. Vou levantar aqui o meu trabalho, coloquei no fogo, coloquei aqui e vou pressionar rapidamente. Se você quiser utilizar aqui o isqueiro, você já fica com ele na mão, colocou lá para queimar, coloca aqui, pressiona e tira, para você não ter o perigo de colocar o seu dedo. Nessas partes aqui onde tem um picôzinho, por exemplo, é muito bom você fazer assim para você não se queimar, tá bom? Então, vou estar colando aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já finalizei então a colagem da minha flor.
E a nossa capa, então, de liquidificador já ficou finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Beijos, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau!